Beleza? Agora falando um pouquinho mais de gráfico, um pouco mais sobre uns gráficos que a gente precisa saber, eu vou entrar na parte das isotermas e adiabáticas, no gráfico PV, no caso, né? Porque esses gráficos aqui aparecem muito quando vocês vão tratar sobre ciclos térmicos. E a gente, ciclos termodinâmicos, perdão. E a gente precisa saber como é que essas isotermas e adiabáticas funcionam. Primeiro, basicamente mostrando para vocês como é que elas são construídas. Essa aqui é uma isoterma e essa aqui é uma diabática. Aí você pode pensar, Wilton, mas eu estou vendo que elas são praticamente a mesma coisa. Então uma é sobreposta da outra? Na verdade, não. As isotermas, elas são menos, menos próximas do seu ponto zero aqui, do seu eixo zero, do que as adiabáticas, beleza? As adiabáticas elas têm uma inclinação maior do que as isotermas. Tanto que a gente pode ver nesse gráfico aqui. Inclusive, esse gráfico aqui é um gráfico de um ciclo, que a gente vai estudar mais para frente, que eu tenho duas isotermas e duas adiabáticas nesse processo. E aí, no caso, como vocês podem ver, esse aqui, essa parte aqui, ó, eu vou mostrar o ponto de interseção, que é o ponto onde termina cada transformação, e vocês vão perceber onde é que estão as isotermas e as adiabáticas. No caso, aqui é um ponto, aqui é outro ponto, que no caso são os pontos de interseção, né? Aqui eu tenho um outro ponto, e aqui eu tenho o último ponto, beleza? E aí eu vou apagar o resto que está sobrando, beleza? Pronto. Esse aqui é o que a gente chama de um ciclo que tem tanto duas térmicas, duas isotermas e duas adiabáticas. Ou seja, esse ciclo é composto por 4 processos. 2 deles, a temperatura é constante, ou seja, aqui T2 constante, aqui T1 constante. E 2 deles são adiabáticos. Tem processos adiabáticos, ou seja, não tem troca de calor, ou seja, aqui Q é zero e aqui também Q é zero. Então, você pode ver que as minhas isotermas elas estão aqui, mas eu não tenho as adiabáticas sobrepostas às isotermas. Entendeu? Então, basicamente as adiabáticas elas são um pouco mais inclinadas, são um pouco mais verticais, digamos assim, do que as isotermas. E outro ponto muito importante nas isotermas é que as isotermas, à medida que você se afasta nessa direção aqui, ó, a temperatura ela vai aumentando. Mesmo que você vai indo nessa direção. Ou seja, eu posso dizer que T1 é uma temperatura menor. Ou seja, T1 é menor que T2. Só que T2 é menor que T3 e T3 menor que T4. Ou seja, à medida que você vai chegando aqui nesse T1, 2, 3, 4, aí vai indo aqui, você vai achar várias isotermas. E cada uma dessas isotermas tem uma temperatura maior do que a que está antes dela. No caso, a que está mais próxima ao centro do gráfico, ao ponto 00 do gráfico. Assim como as adiabáticas. Mesmo que você vai chegando depois, mas é energia, mas a gente não costuma falar assim. A gente costuma só dizer que isso aqui é a parte adiabática. Que no caso é o tanto de energia térmica que tem ali, mas não se acostuma a ver assim. Se acostuma a ver somente as isotermas assim. Que no caso aqui eu tenho o ponto de temperatura menor e aqui eu tenho um ponto de temperatura maior. Beleza? E assim vai gradualmente. Até a próxima aula.